Nós estamos aí para participar, assistir, presenciar, acompanhar um evento muito importante na Igreja Católica, que é a canonização do nosso querido Papa, que muitos de nós conhecemos, convivemos, aprendemos a amá-lo, João Paulo II. E junto com João Paulo II, o seu antecessor, João 23. E muitas pessoas perguntam para a gente como se chegou à conclusão de que esses homens e todos os santos que a Igreja coloca nos altares, que podem ser cultuados como santos, como se chegou à conclusão. E a partir desta data, dia 27, temos então no nosso calendário litúrgico, na nossa Igreja Católica, mais 2 santos. São João Paulo II e São João 23. A gente vai ter que acostumar a falar assim, e é assim que eles serão lembrados, invocados e cultuados. Para a canonização de um santo é um processo longo e muito sério, muito minucioso, é um direito reservado apenas ao Papa e a uma comissão lá no Vaticano. O processo todo começa com levantamentos de dados. Muitas vezes começa a correr a fama de santidade de um cristão, seja quem for, jovem, criança, adulto, padre, freira, casado, solteiro, e começa a correr a fama de santidade. Daí o bispo local, o povo na localidade, começa a pedir. O bispo local vai averiguar o fenômeno, o fato, aquilo que está acontecendo. Daí vai arrebanhar um monte de dados, elementos que possam ser apresentados para o Vaticano. Organiza-se uma comissão. E daí toda a papelada, toda a história, toda a vida desta pessoa é encaminhada para este processo minucioso. Então nós vamos ter aí alguns estágios. O primeiro estágio, depois de feita toda a pesquisa e todo o estudo, e então o processo começa a ser trabalhado, ele vai receber o nome de servo de Deus. Este servo de Deus é o período inicial, o primeiro estágio para se chegar aí até a canonização, que a coisa pode parar e pode continuar, à medida que não se encontra nos estudos, nas pesquisas, nenhum elemento que tenha outras intenções, privilegiar isso, aquilo. O objetivo é simplesmente a investigação para saber da vida de santidade desta pessoa. Depois deste estágio do servo de Deus, nós vamos caminhando e quando não houve nenhum obstáculo, então nós vamos ter o venerável, é o segundo estágio, onde aquele que está sendo estudado em questão vai receber o título de venerável. Depois, sendo ainda, continuando aprovando e nada que impeça, vai chegar até o terceiro título, que vai ser a beatificação. Daí vai acontecer uma celebração, uma cerimônia presidida pelo Papa, ou ele delega um cardeal, um bispo, que vai presidir a missa, seja no Vaticano, seja na localidade onde a pessoa viveu, no país, até na cidade onde a pessoa viveu, e vai ser então a beatificação. A beatificação
é o último estágio antes da canonização. Até chegar, então, o dia da canonização, que também é feita pelo Papa ou por algum bispo ou cardeal por ele designado. E todo este processo, nós temos que lembrar que existe a canonização de mártires e de não mártires. Para um mártir é estudado apenas a causa do martírio. Ele foi martirizado, ele foi assassinado. Mas ele foi assassinado por quê? Estava fugindo da polícia. Então, não é martírio. Ele estava aí envolvido em alguma situação e aconteceu uma morte acidental. Não, ele morreu em defesa da fé. Ele morreu servindo a igreja, ele morreu servindo o evangelho, ele morreu dando testemunho da fé que ele professava, que ele procurou seguir. Então, não precisa nenhuma prova de milagre, nada, apenas a vida de santidade e o tipo de morte, de martírio que ele sofreu. Já é canonizado. O próprio fato dele ter dado a vida, ele não precisa ter realizado nenhum milagre. Quando não aconteceu o martírio, o assassinato, então começa o levantamento. O último estágio na beatificação, vamos precisar de um milagre. Para canonização de santo, no mínimo 3 milagres. Daí nós poderíamos pensar, mas a igreja é fácil, vai falar que é milagre. A comissão que estuda se foi milagre ou não, ela é composta de peritos, de teólogos, de estudiosos, de médicos, cientistas e, acima de tudo, também, sobretudo, de ateu. Uma pessoa que não acredita em Deus vai estar também compondo esta equipe e vai, este cientista, este médico que não professa a fé em Jesus Cristo, vai dizer, este fato, este acontecimento, ele suspende qualquer tratamento. Não existe como explicar cientificamente, com nenhum medicamento, esta cura. Isso realmente foge da capacidade humana, foge de qualquer recurso humano. Então a igreja diz, então isso é um milagre. Ele tem que acontecer rápido. Não é um milagre a longo prazo. A pessoa estava doente e ela teve uma cura. Em quanto tempo demorou para que aquela cura acontecesse? Tem que ser no mínimo 2 dias. A pessoa rezou, pediu agora e foi atendida. E ela não foi atendida paulatinamente, ela foi atendida de imediato. Então, confirma-se o milagre. Eu tinha um problema, eu pedi, no dia seguinte eu amanheci curado, eu amanheci sem aquele problema. Então, e para quem você pediu? Pedi pela intercessão de São Francisco. Pedi invocando o nome de João Paulo II. A mulher teve lá um problema e estava para morrer, não podia ter filho, não fez alguma situação em que ela invocou o nome daquela pessoa e Deus, por meio desta pessoa, intercedeu, né? A pessoa intercedeu e Deus atendeu ao pedido. Então nós temos quem é o Santo dos Santos? Deus, Jesus. A igreja nos coloca no cano 1186 que os fiéis, em vista do chamado à santidade, pode ter pessoas que sirvam de modelo. Então a igreja nos aponta um único modelo, o máximo modelo, que é Maria, a mãe de Jesus. Porque Jesus, no alto da cruz, colocou Maria como modelo. Mulher, está aí o teu filho. Filho, eis a tua mãe. E daquele momento, João levou Maria para casa. Ou seja,
trouxe Maria como companheira, como modelo, como exemplo, e alguém que ele deveria cuidar com carinho. Por quê? Porque era a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Ela é o modelo para nós. Daí, no cânon 1187, a igreja vai dizer, também o Papa, única autoridade que tem esta prerrogativa, pode colocar pessoas nos altares para que sejam aí lembradas, invocadas como modelo de santidade, de modo que não desvie, pelo contrário, que nos aponte sempre para Deus, nos aponte sempre para Jesus, fazer o que Jesus manda. Então o santo não pode, em hipótese alguma, no culto e na devoção da piedade popular do povo cristão, não pode nos desviar de Deus. Pelo contrário, todo aquele que é canonizado, aquele que é beatificado, ele vai ser sempre uma seta a indicar. É Jesus Cristo ressuscitado, é Deus que nós seguimos, Jesus é o caminho, eu procurei seguir. Tive essas dificuldades, mas a graça de Deus me sustentou. Você tem então este santo, aquele outro santo, como estímulo, como incentivo para que você também busque a santidade e possamos um dia estar na casa do Pai. Quem vai ser santo? Todo aquele que segue Jesus. Todo aquele que ao morrer chegar no céu é santo. Então, por que este é canonizado? Ele é mais santo que o outro? Não. Esse que é canonizado, a igreja nos coloca como modelo de virtude a ser seguido. Agora, o outro que não foi canonizado, morreu, perdoado os seus pecados, morreu em estado de graça, está junto de Deus, é santo também. Daí nós vamos formar a grande comunidade dos santos no céu. Que Deus nos ajude, que o exemplo de João Paulo II, que o exemplo, a vida, a obra realizada por esses dois grandes papas da nossa igreja, seja para nós um estímulo para que busquemos a santidade. Podemos dizer hoje, São João 23, São João Paulo II, rogai por nós.